os biólogos deveriam estar mais atrelados em tentar ensinar aos produtores de como ganhar dinheiro melhor. Porque você não vai acabar com o agronegócio. Afinal de contas, é muito fácil você vir aqui no Twitter e ficar tweetando com um iPhone que foi produzido lá na China que poluiu pra caceta. E depois você tá trocando. Então, assim, isso é um papo que não me interessa mais. O que me interessa é solução. Você associar o agronegócio a produtos que sejam mais verdes é bom. Você pode, por exemplo, ter um cara que produz gado numa área que ele não precisa desmatar mais. Isso pode ser um selo verde. Você pode, por exemplo, consumir produto de um cara que preserva a reserva legal. Isso agrega valores. Então, ou então de uma agrofloresta, produtos de agrofloresta onde você tem a união do ambiente com... Enfim, existem... É claro que a gente não vai se livrar da indústria como ela é, mas a gente pode reduzir bastante em muitos aspectos e tem gente querendo mudar. Se a gente ficar só na briga de um lado agro e do outro ambientalista que não sabe nem por onde a galinha mija... Não, a gente já falou sobre isso aqui, cara. A gente é crucificado aqui no Brasil, mas é só olhar pela janela e pedir melhores exemplos. Sei lá que tem alguns exemplos americanos para nos dar, franceses e alemães. É só olhar para o que eles estão fazendo lá, em termos do que o produtor faz lá e o que o nosso produtor faz. A gente tem uma lei que não existe em outro lugar do mundo. Ele já falou sobre isso. Já falou sobre isso. Até das áreas lá do que a França está tentando recuperar. País no mundo... A França não está tentando recuperar todas as preserva áreas igual o Brasil em termos... que foram vendidas do lado de rios e tal. Os caras estão tentando comprar de volta. E aqui tem uma proteção, né? Não, pode construir. Tem um código florestal para ser respeitado. No mínimo isso você tem. Isso já é uma imposição, né, que se respeitada, cara, já é um primeiro passo. Mas tem muita gente que quer mais, inclusive. Tem muito produtor, como o Henrique falou, que está procurando mais. Enfim, a gente tem como sociedade, a gente tem que ser, sabe qual é a base da sociedade pra gente dar certo? Honestidade. Se começar com isso, cara, meu amigo, resolve tanto. É utópico, né? Então, mas por que utópico? Porque honestidade tem que ser utópica, cara. É um negócio tão fácil, simples, moralmente. Eu não entendo assim. Por que premiar a desonestidade? Por que, sabe, enaltecer quem é mais malandro? A gente tem, sabe, honestidade é um negócio básico, cara. Eu acho que tá faltando os cientistas voltarem para a área ambiental, na minha concepção. A gente deixou muito a galera da ideologia falar sobre o meio ambiente sem ter propriedade do meio ambiente. A gente tem exemplos claros. Tem exemplos claros aí, por exemplo, de pessoas que vêm aqui no programa até e falam contra zoológico. Não sabe por onde a galinha mija e tá lá falando contra zoológico. Zoológicos são extremamente importantes para a preservação ambiental. O Cavalini veio aqui e falou também sobre isso, né? Tem muita espécie que tá aí por causa do zoológico, não já tinha. Panda vermelho, panda, e tem um monte de coisa. Então, o que tá acontecendo? A gente tá deixando pessoas que não sabem de meio ambiente falar sobre meio ambiente. E aí o cara entra numa ideologia tosca. Ele entra só no sentimento, não entra na realidade, né? Ele sente que aquilo é o melhor sem ter base. Um exemplo claro, todo mundo fala pra você, é básico, floresta em pé vale mais do que floresta deitada. Ok. Só que você chega lá pro ribeirinho e ele tem que botar comida na mesa. O que ele olha? Aquela árvore ali que eu vou queimar, vou fazer carvão e eu vou comprar meu pão de amanhã. Isso. Então ele tá achando uma solução prática de que aquela floresta para ele, deitada, vale mais do que em pé. O que eu preciso fazer? Eu preciso mostrar para ele que aquela floresta em pé vale mais que a deitada. Mas para isso, eu tenho que ensinar ele a ganhar dinheiro ali. Exato. Por exemplo, eu tenho que ensinar o cara a fazer um ecoturismo. Ensinar o cara... A galera que pesca... Vou dar um exemplo claro. Se tu chegar para qualquer ambientalista maluco, o cara vai dizer que uma pesca esportiva é algo negativo. Coitado do peixe. Coitado do peixe. Tem o anzol, e Monday, Tuesday, Wednesday. E por aí vai. Aí eu te pergunto... se você tem uma área... Você proibiu ali, ó, não pode... Isso aqui é feio, é crime, pesca de mão esportiva não serve. Vamos acabar com isso. A ideologia falando antes da ciência. Bom, as pessoas precisam trabalhar, precisam comer. Vai continuar acontecendo queimada, a indústria vai chegar ali para se estabelecer. Agora, se ao invés da indústria como conhecemos, você coloca ali uma indústria turística, como por exemplo o cara levando o turista para ir pescar mesmo, aonde ele quer um rio limpo, ele vai estar com o cara que é o dono do
do empreendimento, ele não quer que suje o rio, ele não quer que se instale ali uma empresa que suje. Ele vai levar na hotel pousada... de pesca quer que tenha peixe no rio, Claro. cara. É isso que ele quer. Né? Senão ninguém vai mais. É isso que ele quer. E o cara que agora é o piloteiro era o cara que antes estava pescando ilegalmente, usando rede, caçando, e agora ele quer aquilo preservado. Lugares de mergulho é a mesma coisa. Bonito é um grande exemplo. A galera ganha dinheiro em Bonito e preserva. É. Você vê, Bonito o cara não quer que taque fogo lá. Senão todo mundo perde. Então o que acontece? A gente tem que começar a tirar um pouco da ideologia e botar mais a prática na situação. Propor soluções que ajude na manutenção do meio ambiente. Mas não existe preservação ambiental sem comida na mesa. Isso tem que ficar claro. Não tem preservação ambiental sem comida na mesa. O que o pessoal da Tartaruga fez? O Tamar contratou quem para proteger os ovos? Os caçadores. Então o cara ele tem dignidade agora. Agora ele bota comida na mesa. Hoje ele não mexe na tartaruga não. Ela que bota comida na minha mesa. Então se eu tenho locais aonde eu tenho o cara que traz para pescar o peixe, mas o dono do barco tá ganhando dinheiro, o dono do bar tá ganhando dinheiro, o cara da padaria tá ganhando dinheiro porque o turista tá indo lá, o cara da pousada tá ganhando dinheiro. Essas pessoas por si só vão se reunir e vão querer que o meio ambiente fique preservado. Claro. Porque elas E eu vivem sou mais disso. extremista. Que aí agora eu sou mais extremista nesse sentido. A gente esquece, certo? Porque isso tá bem romântico, né? Porque é uma parte bonita e que funciona. Mas é uma parte bonita. A pesca, o turismo, tudo. Eu vou além disso. Vou muito mais além. Eu estive na África e sabe onde é valorizado? Sabe por que valorizam lá o kudu? Valorizam o waterbuck, valorizam o impala, valorizam não sei o quê? Por quê? Porque tá no cardápio deles. Tá no cardápio. Eu fui no restaurante e eu comi kudu. Eu não comi vaca, sabe por quê? Kudu. O que é kudu? Kudu. Comi kudu. Coloca pra gente aí. Prócolis, é isso. É um antílope que existe lá, cara. Entendi. Entendeu? Que eles comem lá. Como Tá no lá prato. na Isso Noruega, é valorizar comi o rena. animal. Comi entendeu? rena na Noruega. Eles comem- Então, quando a gente fala em dar valor, a gente tem que começar a entender também que depende para onde os animais estarem lá, não é? A gente tem que criar uma outra cabeça, uma cabeça mais aberta e menos romantizada, mais técnica e menos romantizada, para saber gerenciar os animais e dando valor a eles, valorizando de verdade. A gente não sabe fazer isso. A gente romantiza demais essa questão, né? Então, hoje o cara não abriu, por exemplo, lá, não tá criando vaca lá, em algum determinado espaço. O que eles fazem? Eles cuidam daquele animal que já tá adaptado. Para que levar a vaca lá se eu tenho o kudu? Para que eu quero carne de Angus se eu tenho lá kudu? O kudu já tá adaptado. Se eu proteger o kudu ali, eu vou poder trabalhar com os animais que estão em excesso, porque eu vou estudar essa porra, vou saber quanto cabe aqui daqueles animais em cada um. É o jogo, tá? Que é o gerenciamento de fauna, que a gente não sabe fazer. O gerenciamento de fauna nossa é soltar passarinho e... Passarinho sem condição nenhuma, né? E achar que isso é gerenciamento de fauna. Isso qualquer um faz, soltar um passarinho. Saber estudar quanto o impacto de determinadas espécies ali, quanto tem que ter, e quanto é o excesso, quanto tá faltando, e saber como... Isso é gerenciamento de fauna. Não é eu soltar só o passarinho, que às vezes vai cheio de doença pro meio do mato. Isso deveria talvez estar num zoológico, mas tá mais bonito ali. Deixa ele tomar os riscos dele e vou morrer, porque aqui para saber é o acompanhamento. Soltar qualquer um faz. Eu quero saber se aquele bicho sobreviveu. pode soltar, Isso eu quero saber. Porque muita Olha lá o kudu. Ó o kudu. Rapaz. Bicho bonito, hein? Bicho bonito. Mas- Usam tudo. Usam o corno, usam a pele e a carne. Comem lá. Bicho silvestre E é pra bom? eles. Pra eles é um Boa bicho carne? silvestre. Carne boa? a carne de antílope... Não é boa não, amor. Comemos lá. É que nem carne de rena, cara. Hambúrguer de rena. Tá bom doido. pra É caramba. bom pra cacete. Nossa, um é bicho bom. magro, cara. Um bicho magro, Porque cara. lá é rena pra caramba. Tem Carne até um boa, controle lá. carne de primeira. Você quer ver um exemplo claro aqui? Nós temos a maior biodiversidade do mundo. Um exemplo claro aqui são os criadores de animais. A gente não tem animal silvestre que seja doméstico, tirando o fato. Que animal doméstico você tem que é silvestre, que é nativo? Não tem. Todo animal doméstico é porco, cabra, tudo exótico, que causa impacto ambiental. Você tem criadores aqui, porque assim, o tráfico de animais
que é um dos maiores tráficos do mundo, ele também está associado à ilegalidade, cara. Ele está associado ao fato de você não poder ter as coisas legalmente. Nós temos hoje... Mas tem uma teoria que, desculpa, já vou te cortar, só pra gente deixar mais nervoso ainda, tem uma teoria que é a seguinte, que ao tendo o animal silvestre legalizado, você estaria estimulando o ilegal, o que é uma fanfarronice. É o contrário. É o contrário. Mas, pelo amor de Deus. Mas existe isso porque existe uma comoção de não querer ter uma pessoa que tem um animal pet, por exemplo. Porra, então por que as ararazinhas azuis, né, foram levadas? Não tem nenhum criador de Sanopsida spix, existe? Já existiu para pet? Não. E por que levaram todas aqui e acabou na natureza? E se essa teoria fosse verdade... E por que tem arara azul na natureza também para um trabalho muito bom, da Neiva, maravilhoso, eu sei como é, mas assim... Mas o que a gente tá oferecendo? Hoje o cara pode comprar uma arara azul. Então ele não precisa mais ir ao tráfico, legalmente nascida em um criadouro. Então, se isso fosse verdade... Sem contar o risco, Richard, que é um animal silvestre que você cria e foge, o risco dele causar um problema é infinitamente menor. Agora, por exemplo, o cara tá ilegal, tá tudo ilegal, o cara compra uma cobra piton e leva pra casa, que é um animal ilegal e exótico. O bicho solta na natureza, vai causar um problema sério. E quando é legal, o cara gastou 3 conto numa jiboia, ele não vai soltar na natureza. O bicho vale 3 conto, entende? Tem esse valor. Ai, mas como é que dá um valor ao bicho? Oh, meu Deus, nossa, vamos parar com isso, vamos crescer, vamos ser adulto. Né? Então, assim, é isso que salva os bichos, saber o valor. Porque quando aquilo que tem valor, você não dispensa, não vai embora. Tem valor. Mas não é bicho, não é coisa. Pelo amor de Deus, não é coisa e também não é gente. Só que vamos crescer. Então, assim, o cara que tem uma serpente, que ele compra uma jiboia, pode acontecer do cara comprar uma jiboia legal e falar assim, putz, cresceu demais. Não quero mais. Ele tá com um bicho legal, ele vai, pode devolver pro criador, pode repassar para outra pessoa com termo de transferência. Esse bicho não vai pra natureza, porque ele gastou 3 conto naquele bicho. Agora, quando ele compra ilegalmente, ele não quer, e aí ele tem que... Ele compra por R$50. Por R$50 ilegal, e não tem o documento, ele vai, se ele fala, puta, cresceu demais, esse bicho não quero mais, ele pagou pouco, o investimento dele foi pequeno, e outra coisa, ele não quer que ninguém veja, ele vai soltar mesmo, entendeu? Isso é assim que funciona, não é de outra maneira. É tão lógico esse processo, que qualquer coisa que seja contrária disso não faz sentido, e tá sendo empurrado da forma errada, entendeu? Não, isso é tão verdade, que se você tiver com um animal ilegal, existe uma coisa chamada entrega voluntária, e você não pode ser punido. Porque o pessoal percebeu que é melhor você receber um animal exótico que pode causar um grande problema no planeta, no Brasil, receber ele sem punir o cara que fez a compra ilegal, do que você multar o cara e o cara, para evitar isso, solte o bicho. Que o cara da Naja... O que o cara da Naja fez? Mas tem um outro problema. Porque esses caras que tem um bicho só, por que muitas vezes ele não faz, ele prefere soltar? Porque ele não tem só aquele bicho, ele tem outros ilegais. Então ele não quer que, eu vou aparecer lá, vou entregar o bicho, vou dar minha cara, esse cara tem bicho. Aí a ambiental vai lá na casa dele e quer ver. Porque normalmente um cara que tem um desse aqui, ele tem outros. Tem outros. Os caras entregaram o Trimeresurus aqui pro no Butantã. Trimeresurus é uma cobra arborícola asiática, uma víbora arborícola, cara. O cara trouxe a Naja, velho, pro Brasil. Tu lembra da história da Naja? Não. Do estudante que trouxe de Brasília, que trouxe uma cobra, foi picado. Sim, cara. Que doideira. Foi picado por uma Naja. Quase morreu. Tu imagina, o cara trazer a Naja, mas só... Meu irmão, a Naja, se ela ocupa um nicho aqui, você não tira mais. Sério? Se ela entra aqui, você não tira mais. Não tira. Se ela se reproduzir ao ponto dela se espalhar, você não tira. Ela é muito adaptada. É um animal muito sinistro, cara. Se reproduzir aqui no Brasil, tu não tira. Ela come outras cobras, come o que tiver no meio do caminho e tem uma agilidade. Por isso que nós temos que ampliar a nossa lista de animais nacionais para ser criados. Isso deve ser um estímulo para que a gente criasse cada vez mais nossos animais. Não é? Porque aí é daí que saiu o tráfego, né? Saiu o quê? De gente buscando um animal nacional, nosso silvestre. Então tem que criar tudo mesmo, cara. Tem que criar à vontade mesmo, tem que incentivar a criação. É isso que vai ajudar,
como já tem ajudado, se não, a Cenopsida Speak, se não tivessem traficado, você sabe qual é o caso dela? Que ela, Não. Ararinha azul. a ararinha azul, ela só existe em um lugar no Brasil, em um lugar no mundo, que é na nossa caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Os outros a gente divide contas. E esse bicho aqui sumiu da natureza. Acabou, não existe mais na natureza. Mas foi traficado. Não tinha criador, ou seja, ninguém precisou se incentivar, sem alguém que se interessou. E levaram, tem um alemão lá que tem 200 araras dessa e está reproduzindo e deu um plantel inicial para o Brasil para começar esse trabalho que está sendo feito não fosse ele? de reintrodução. Olha que triste dizer que se não fosse ele que foi o receptador do tráfico, não existiria mais ararinha azul. Olha que tristeza isso, dizer isso, que é uma realidade. Foi incompetente. A gente foi incompetente em gerenciar a fauna, entender o problema. A nossa fauna. A nossa. Então, assim, deveríamos já ter tido criadores naquela época, conservação ex situ fora do ambiente natural. A gente devia ter identificado o problema antes, talvez, e tirado alguns espécimes dessa espécie para criar em cativeiro. Não foi feito. Deixamos passar a hora e nos lascamos. E tivemos que, de joelhos, pagar um ball catch para o alemão. Eu vi os caras criando na gringa. Esse aí foi a história lá da cobra? Não, isso aí não é uma... Eu não sei se é ele, não, cara. não sei se é, mas Mas esse aí não é uma esse cobra. não é a cobra que não Bota estudante Nádia de Brasília Kratos. que vai aparecer. Você tá viajando aí, Kratos. Só botar Nádia de Brasília. Tá. Tem foto do cara? Acho que nem Tem. Se botar Nádia de Brasília, aparece. Tá. Não, vai queimar o fim do cara. Então nem coloca. Foi o meu primeiro boom no canal, foi a Nádia de Brasília. Ah, É mesmo? Foi onde eu fiz 30 mil seguidores. Não confundido com a outra Nájila lá do Neymar. Nem a minha mãe, que se chama Nájila. Que deu um rolo lá. E a outra... Lembra? Lembra. Fala, Kratos. Não, essa daí é a Nádia de Brasília. Ele só que é com outro